Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai então finalizar a unidade 6 com a revisão dessa unidade. Não esquece que tem o formulário para responder na descrição do vídeo. E aí a gente vai seguir essa revisão. Se você puder pegar lá teu livro de atividades, lá na página 16, que eu fiz o recorte ali dos slides dessa aula, seguindo o livro de atividades, tá, gente? Então, a gente começou aí esse assunto que trata da energia térmica. A gente falou lá que os objetos lá são formados por partes menores, que a gente chama de partículas. E aí a gente trabalhou com os conceitos de temperatura e calor, que tem ali na sequência, tá? Então, assim, o que é temperatura? Então, temperatura é o nível de agitação das partículas que formam lá um determinado objeto, né? Então, é a agitação média das partículas que compõem a matéria. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura do corpo. Aí a gente também falou que a energia térmica ela pode ser transportada, né, de um corpo para o outro. Então, essa energia que está em trânsito é chamada de calor. Então, a diferença lá de temperatura e calor. Então, o que acontece lá? Se a gente encosta lá objetos que têm temperaturas diferentes, no meu caso dessa imagem aqui, o que vai acontecer? O objeto que tem a temperatura maior, né, então a temperatura mais alta, ele vai passar o calor, vai transmitir o calor para esse objeto que tem a temperatura mais baixa. Então, se você encostar esses dois corpos, então, vai acontecer lá o trânsito da energia térmica. Esse trânsito a gente chama de calor, tá? Então, calor é a energia em movimento, energia térmica em movimento. E aí, até que eles atinjam a mesma temperatura. E quando isso acontece, a gente diz que esses corpos entraram em equilíbrio térmico, tá? Aí, a gente comentou também que existem lá várias escalas para se aferir a temperatura, né? E as três que são mais utilizadas são as escalas lá do Celsius, do Fahrenheit e do Kelvin. Então, a gente trabalhou lá com a ideia da fusão do gelo. Então, lembra lá que fusão é a mudança lá do estado sólido para o líquido, o gelo derretendo, tá? E com a ideia da ebulição, né? Então, a água lá, por exemplo, no estado líquido virando vapor, né? Mudando para o estado gasoso. Então, se a gente pensar nessas duas situações, a escala do Celsius, a fusão do gelo é a 0 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição lá é 100 graus Celsius. Na escala do Fahrenheit, o ponto de fusão ali do gelo é 32 graus Fahrenheit, né? E o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. E na escala do Kelvin, se a gente for pensar aí na fusão do gelo, né? Ela 273 Kelvin, lembra que não tem um grau, né? E o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Só lembre que essa escala aqui do Kelvin é utilizada na comunidade científica e ela foi feita, né, pelo Kelvin com base no zero absoluto. Então, o que é o zero absoluto quando perguntarem para vocês? O zero absoluto é aquele ponto lá, é aquela temperatura em que as partículas elas ficam sem se movimentar. Tá? Então, quando acontece essa situação e que ainda não aconteceu. Então, ele é uma temperatura imaginária, por enquanto, é teórica, tá? O zero absoluto. E aí a gente falou da conversão entre as escalas. Então, lembrem lá que como que a gente calcula lá relacionados a Kelvin e Celsius.
Então, o que a gente faz lá para calcular? Então, o valor da temperatura em Kelvin menos 273. Então, tem um exemplo de resolução lá no livro de atividades de vocês. Então, se eu pegar lá 300 Kelvin, quanto que isso equivale na escala Celsius? Então, eu vou pegar o 300 e subtrair 273 e vou descobrir que equivale a 27 graus Celsius, tá? E aí tem um esqueminha diferente lá daquela expressão que a gente usou, que é usar lá do Fahrenheit para Celsius. Então, lá, o valor da temperatura em Fahrenheit, menos 32, e o resultado a gente divide por 1,8. Então, 68 graus Fahrenheit, menos 32, vai dar 36, divide por 1,8, vai dar 20 graus Celsius. Ou usa aquela expressão lá, né? C sobre 5, TC, né? A gente usa temperatura Celsius, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí multiplica cruzado, beleza? No finalzinho lá da página 17 está falando das formas de propagação do calor. A gente comentou desses 3 tipos. Então lembra lá que o calor é a energia que é transmitida de um corpo para o outro quando tem diferença de temperatura. Então lembra lá que é sempre temperatura maior para o corpo que tem menor temperatura, né? O calor não pertence ao corpo, o calor é energia que está em trânsito. Condução. Então, o que é a condução? Então lembra lá que é a energia que se propaga de uma partícula com maior agitação para outra vizinha com menor agitação ou menor temperatura. Então geralmente ocorre nos sólidos. E aí a gente lembra dessa ideia aqui dos materiais. Então, dependendo do material, ele é bom condutor térmico, né? Ou, como é o caso do metal, né? Ou ele não é um bom condutor térmico, então a gente chama de isolante térmico. Então, quando ele não conduz, né, o calor. Então, essa é a propagação chamada condução. Aí tem a convecção, que é a transmissão de energia, onde a troca de calor acontece com o transporte de matéria. Então, lembrem lá, por exemplo, quando a água está fervendo, que a gente fala, né? Então, a água que está com uma temperatura maior sobe e a água que está com a temperatura menor desce, né? Então, lembra lá com a relação da diferença da densidade. Quando é mais denso, fica embaixo, menos denso, em cima. Então, transporta matéria. A água vai se movimentando quando está nesse processo, tá? Convecção. A gente falou das brisas, né? Brisa marítima, brisa terrestre. E a irradiação, então, quando tem a troca de calor lá por meio de um tipo específico de onda, a radiação térmica, que também pode ocorrer no vácuo. Então, a gente falou lá da radiação solar. Todos os corpos que têm temperatura emitem radiação térmica e todos os corpos recebem a radiação térmica. Beleza, gente? Com relação a essa unidade, é isso, bem tranquilo, tá? Respondam o formulário bem, com bastante atenção. E se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá, gente? Pesquisem se vocês tiverem dúvida, mas não deixem de fazer, beleza? Então, beijos e até o quarto trimestre.